Vamos então aqui ao processamento salarial, nessa nossa segunda parte, processamento salarial. E eu tenho aqui já um mapa montado, tem o Armindo Graça, tem o Alexandre Vicente, tem o Antonieta Luemba, tem o João Stanislau. O João Stanislau é famoso, tem o João Costa, e tem o Ivan Prata, e tem o João Pedro aqui. O que que eu quero fazer? Eu eu quero calcular o IRT para esses funcionários, né. Eu tenho aqui um salário líquido de 3.000.000 e tenho aqui o salário líquido de 2.000.000, mas qual será o IRT? Eu já deixei aqui as fórmulas, só para não perdermos muito tempo ao fazer esse cálculo, e quem quiser depois é só estudar essas fórmulas. Deixei também aqui uns botões para esconder algumas coisas, para não ser muito cansativo, mas eu vou estar aqui a exibir, vou clicar no 2 e vou exibir tudo isso, né, onde eu fiz aqui os cálculos dos abonos, subsídios de alimentação, subsídio de transporte, calculei aqui alguns excessos e até o excesso para abono de família. Muito bom. A parte que me cabe aqui é usar a função VLOOKUP para trazer a parcela fixa, o excesso e a taxa. E eu sei que todo mundo já sabe que a fórmula para calcular o IRT é IRT é igual à parcela fixa, que é o PF, mais, vou abrir parênteses, a matéria coletável, que está aqui na parte de baixo, menos o excesso, que alguns também chamam de limite, e vezes a taxa. E a taxa, vou chamá-la de taxa. Muito bem. É mesmo taxa, né? Vou fazer um enter agora e já está. Então essa é a fórmula. A matéria coletável, nós já temos. A matéria coletável, eu usei aqui uma fórmula para trazer a matéria coletável, muito simples também de perceber. A parcela fixa, onde está a parcela fixa? O cálculo em Angola do IRT é com base na tabela de IRT, que eu já tenho aqui, a tabela do IRT do OGE atualizado, OGE 2025, onde eu procurei digitar aqui e organizar dessa forma. Muito bem. Qual será a técnica aqui? A técnica aqui será usar o intervalo nomeado na minha base. Ventura, qual será a minha base? A minha base será a minha tabela de IRT. A minha tabela de RT será a minha base. E como é que eu vou achar, por exemplo, a parcela fixa de um salário de 3.000.000 ou de uma matéria coletável de 4.000.000? É muito simples. É só olhar aqui, por exemplo, eu tenho 2.849.000. Todos que ganham 2.849.000 provavelmente têm uma parcela fixa de, deixa aqui ver na tabela IRT, 2.000.000, 2.000.000, ok. 2.000.000 e, deixa aqui me lembrar, 2.849.000. Então, estão nesse intervalo, 2.800.000, está aqui nos 2.000.000 a 5.000.000. A parcela fixa dessas pessoas, vou só dar aqui um realce, a parcela fixa dessas pessoas está aqui. É essa parcela fixa, que é 517. É 517. Muito bem. A taxa para essas pessoas é 24 e o excesso para essas pessoas é de 2.500.000. Muito bem. Então vamos à fórmula para nos ser mais fácil. Para não trazer isso um por um, o PROCV pode nos ajudar, né? O PROCV pode nos ajudar a fazer aqui os cálculos. Como é que eu faço isso? Vou tirar o foco, que é mais PROCV, tab, o meu valor procurado. Não é o salário líquido, não, é a matéria coletável. Vou dar um clique, ponto e vírgula. A minha matriz tabela vai ser toda a minha base de dados, mas lembrando, eu esqueci de uma coisa, que é, eu devo usar aqui a técnica do intervalo nomeado para me facilitar, mas o intervalo nomeado deve ser a partir da coluna que será a minha coluna-chave. No caso, a minha chave é a matéria coletável, certo? Porque eu estou olhando a matéria coletável para saber a parcela fixa desta matéria coletável. No caso, a minha matriz, tabela, vai começar a partir da coluna-chave, que é essa aqui onde estão os valores, né. Eu já expliquei um pouquinho como isso funciona, né. E eu já sei, por acaso, nesse intervalo, que os meus dados estão organizados de forma intervalar, que é de 100.001 até 150.000, né, e depois vem de 150.001 até 200.000, né. Na realidade é até 200.000 aqui, né, o Excel não precisa, como explicamos no módulo 1, não precisa dessa coluna, mas vamos deixar aqui só para enfeite. Então, ao nomear ao nomear a minha base de dados, vai ser assim, vou começar a partir daqui para frente. Por que não a partir daqui, Vitor? Porque senão o Excel vai olhar que essa é a minha coluna-chave. A seleção do intervalo nomeado deve ser a partir da coluna-chave.
Então, nessa tabela DRT eu vou fazer o mesmo. Depois de selecionar, eu venho aqui na caixa de nome e vamos dar um nome, por exemplo, tab tabela IRT. Uma atenção aqui muito importante é que ao dar um nome nas planilhas ou ao dar um nome no intervalo, eu não posso usar espaço, ele não vai aceitar. Então, ao invés disso, eu vou usar um underscore IRT, né, tabela IRT. Vou dar um enter agora e já está. Sempre que eu vir aqui na caixa de nome chamar tabela IRT, ele vai selecionar este intervalo. Outra técnica muito importante também aqui é já identificar a minha coluna, ou seja, as colunas que eu vou trazer. Eu peguei aqui o meu bloco de nota, vou aqui anotar. Eu vou precisar da parcela fixa. Está em que coluna? Lembrando-se, a partir da minha coluna-chave. Está em que coluna? Não a partir daqui do escalão, a partir daqui da minha coluna-chave. A partir da minha coluna-chave, a minha parcela fixa está, deixa andar, ok, está na coluna 4. Eu consegui ver isso, né? Vou pegar no shift, andar de novo, está na coluna 4. Eu consigo ver lá acima 1L vezes 4C, né? Tá aqui, 1L vezes 4C. Então, vou aqui anotar, parcela fixa está na 4C, que é a coluna 4, a minha parcela, PF. Muito bem, vou andar mais um pouquinho, eu vou precisar da minha taxa. A minha taxa está na coluna 6. Vou escrever taxa, coluna 6. Muito bem. E o excesso? O excesso, que é o limite, está na coluna 8. Consigo ver aqui na caixa de nome, 8. Excesso está na coluna 8. Muito bom. Ok, é isso. Então eu só vou precisar da minha parcela fixa, de buscar a minha taxa e buscar o meu excesso. Eu já tenho aqui anotado na minha agenda, vou agora usar o PROCV seguramente. Muito bem. Mas, PROCV, para trazer a parcela fixa, valor procurado será a minha matéria coletável, ponto e vírgula, a matriz tabela. Eu já sei que é chamada de tab. Olha, apareceu aqui, com esse design aqui, né? Todo o intervalo nomeado aparece com esse design aqui. Vou dar um clique em tab e já está, ponto e vírgula. Isso é minha parcela fixa. Qual é o número índice da coluna da minha parcela fixa? Eu tenho aqui na minha agenda, é o 4. Então vou escrever 4, ponto e vírgula. Qual será o tipo de procura? Lembrando, lá na minha base de dados, os números estão organizados de forma intervalar, estão como um intervalo. Eu vou estar aqui a mostrar aqui na tela como é que isso está, certo? Está como um intervalo. Como ele está como um intervalo, o tipo de procura vai ser aproximada, que é a mesma coisa que escrever o número 1 ou então escolher verdadeiro. Muito simples. Vou fechar parênteses e já está. Opa, parece que não é o número 4. Deixa eu ver. Trouxe parcela fixa, eu vou contar aqui. Ok, a minha parcela fixa está na coluna 6. Isso mesmo, na coluna 6. Cometi aqui um equívoco. A minha parcela fixa está na coluna não, 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 não. Está na coluna 4. Ah, não, está na coluna 5. Hum, ok, trouxe a palavra parcela fixa. Por quê? Eu acho que anotei mal. Não seria na coluna 4, mas sim na coluna 5, certo? Isso mesmo, na coluna 5. Vou aqui corrigir, está na coluna 5. Coluna 5. Agora eu vou tentar aqui mudar coluna 5 e ver. Ok, está aí. Coluna 5. Muito bem. Agora eu posso analisar se posso puxar a alça para baixo. Vou dar duplo clique. Quando eu puxar para baixo, isso vai baixar também. É o que eu quero. Quando eu puxar para baixo, tabela IRT vai mudar? Não. A vantagem de usar intervalo nomeado é que eu não preciso, na matriz, usar o cifrão. Muito bem. Faço um Enter, dou um clique aqui e agora eu posso arrastar para baixo. E já está. Muito bem. Excesso. Vou usar o excesso, mas para o que vê. Muito bem. Valor procurado será a minha matéria coletável, ponto e vírgula. A matriz tabela, já sei que é chamada de tabela IRT, clico em tab, ponto e vírgula. Vou olhar agora no excesso. Em que coluna está a palavra o excesso, né? Dessa vez já estou certo, né? Dessa vez eu vou estar certo. O excesso está na coluna 8. 8. Ponto e vírgula. O tipo de procura é aproximada, que é o número 1. Fecho e faço um enter. Que fecho aqui e faço um enter. Na realidade, nem preciso fechar, o Excel pode me ajudar a fechar, naturalmente. Excesso é isso. Já sei que eu não preciso prender nada, duplo clique e já está. Qual será a taxa? Para não repetir mesmo a mesma fórmula, né, vimos a técnica da aula passada, eu posso dar duplo clique aqui na função,
selecionar por dentro, olha que eu segurei no botão esquerdo e arrasto até lá. Faço um Ctrl C, depois faço um Enter. Venho aqui na taxa, copio e colo, né. Eu já sei que a taxa não está na coluna 8, mas sim a taxa está na coluna 6. Eu consigo ver aqui na minha agenda. A taxa está na coluna 6. Muito bom. Então eu venho aqui e mudo de 8 para 6. Já está. Muito bom. Agora dá duplo clique e já está. Viu como é que isso é muito fácil, muito simples e nos pode ajudar a economizar tempo ao usar o VLOOKUP. Muito bem, eu também já deixei aqui algumas fórmulas prontas para calcular o IRT, calculou o IRT dessas pessoas, está correto. Tem aqui também o salário líquido, está correto, muito fácil. Então, no vídeo de hoje aprendemos um pouquinho sobre a técnica do intervalo nomeado no PROCV, que é, primeiro, identifica a tua chave e a seleção deve partir da coluna-chave. E só assim vamos designar a tabela, né, a partir da coluna-chave. Eu não podia, selecionar tudo, porque senão o Excel iria entender que a minha coluna-chave é esta coluna aqui, e não ia dar certo. Uma outra dica muito simples, mas muito importante também para finalizar a aula de hoje, é verificar quais são os intervalos nomeados que o teu Excel tem. Isso é também muito importante. E como apagar esses intervalos nomeados, né? Eu venho aqui na fórmula. Vou dar um clique aqui em gestor de nomes e eu consigo ver os intervalos nomeados que a minha planilha tem. Eu tenho aqui esse intervalo nomeado que eu criei, tenho aqui intervalo nomeado, a tabela IRT que eu também criei e eu tenho outros intervalos nomeados. Se eu apagar esse intervalo nomeado, posso comprometer a minha tabela. Muito bem. Tudo por hoje. Na próxima aula vamos estar a falar de incorporação de tabelas no PROCV. Eu já sinto que quem está a fazer essa formação já está a ter uma percepção muito avançada de PROCV ou sobre VLOOKUP, que lhe será muito útil e que tem sido muito útil para muitos profissionais que trabalham com Excel. Muito bom, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!